Pai e Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje estamos aqui, nossa segunda semana do propósito. E hoje vamos falar sobre a alma. Como vocês sabem, todas as segundas nós falamos sobre o espírito, as quartas, sobre a alma e as sextas sobre o corpo. Então hoje estou aqui, bastante esperado por vocês. Fizeram hashtag lá na nossa última live para hashtag Volta Raquel. Oh, que bênção! Gente, a Raquel é desenvolvedora pessoal, né? Quer falar um pouquinho para eles? Eu sou Raquel Araújo, trabalho com desenvolvimento pessoal e perfil comportamental. Sou filha amada de Cristo, que é o principal de tudo. Amém. E queria dizer aqui de antemão que você tem um público muito fofo, muito carinhoso. Alguns estão participando lá comigo também do propósito. E estou muito lisonjeada de estar aqui com você. Amém. E olha, quem não sabe, a Raquel tá fazendo uma viagem pelos 4 evangelhos lá no Instagram dela. Isso. E algumas princesas e príncipes também foram assistir, então você está super convidada. Todo dia às 22, é isso? Isso, todo dia às 22 horas tem live lá. Vamos pro tema de hoje, que é sobre pensamentos. Pensamentos que geram ansiedade, muitas vezes a depressão. Temos muitos cristãos que sofrem por isso. E antes da gente começar, vamos falar só sobre a questão cristão e doenças psicossomáticas, não sei como se fala disso. Você acha que é falta de Deus, que as pessoas falam isso e às vezes o cristão carrega uma coisa tão grande? Eu lembro da minha adolescência, eu ouvia falar, Yasmin, isso é falta de Deus, a ansiedade que você tem é demônio. E eu falava assim, mas Deus, como pode ter um demônio dentro de mim? Não tem como. Depois a gente foi entendendo que é algo por fora, mas o que você pode começar dizendo sobre isso? É falta de Deus? É o diabo? Fiquem tranquilos, não é falta de Deus, não é diabo que está em você. Mas na palavra de Deus fala sobre esse alinhamento entre corpo, alma e espírito. E a ansiedade, ela está ligada à nossa alma. E ali no versículo de 1 Pedro, vou pegar minha colinha aqui, de 1 Pedro 5,7, fala: lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, o que acontece? O princípio de tudo é a fé. E quando você não alimenta essa fé, você não consegue verdadeiramente viver a palavra, você não consegue, você tem até a consciência que tem que lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, mas você não consegue trazer isso para a sua prática. E quando eu falo da parte de alinhamento entre corpo, alma e espírito, é porque quando você busca entender sobre isso, você vai ver que na alma tá suas emoções, suas vontades, seus pensamentos, sentimentos. E o que acontece? O que é a ansiedade? É você viver numa linha temporal fora da sua atualidade, fora do seu normal. E isso traz uma disfunção, porque existe passado, presente e futuro. Nós temos que ir no passado para ter uma referência, sabe? A referência de quem nós somos, ali está a nossa história de vida. Nós temos que tem uma métrica, sabe? Que comprovadamente, quando você aplica, você consegue ter essa estabilidade, que é o quê? Você passar 10% ali pelo seu passado, é como uma referência, não é lugar para você ficar, não é lugar para você se culpar, porque as pessoas que vão demais no passado e usam isso como culpa, acabam ficando depressivas. Então o passado ele tem que servir como referência e não um lugar para você ficar e permanecer. Então você passa ali 10% no passado para ter a sua referência, 60% no presente, que é o que te faz ficar ligado no seu agora, ter a sua atenção plena, sair dessa agitação, dessa correria do dia a dia, você realmente prestar atenção. Quantos de nós já esteve no culto e não estávamos ali presentes? A palavra de Deus está sendo dita ali, o Espírito Santo está falando ali e a gente está como? Ligado em outras coisas que não está acontecendo ali naquele momento. Então esses 60% no presente é para te trazer consciência da sua atenção plena. E 30% no futuro, que é o quê? É o que vai te motivar a evoluir, é o que vai te motivar a prosseguir, a conquistar os seus sonhos, a seguir diante do seu propósito. Então, quando você traz essa métrica, você consegue esse alinhamento. Mas o que acontece na ansiedade, Yasmin? A ansiedade, a pessoa, ela vive quase que 100% no futuro. E tudo que não está no nosso controle traz essa disfunção. Por quê? O que ainda não aconteceu não está no seu controle. Então, tudo que sai do seu controle te gera um desespero, te gera uma ansiedade. E quando você começa a imaginar o que ainda não aconteceu,
aquilo ali faz você começar a sentir como se tivesse acontecido. E você não tá pronta ainda para aquilo. Não tá pronto porque não passou. Não passou, exato. Então, o que acontece? A ansiedade, ela é a má gestão da tua imaginação. Nossa. Porque você começa a imaginar, tem estudos que provam que o cérebro, ele não sabe o que é real do que é imaginário. Então, quando você começa a pensar no futuro e começa a trazer realidade para aquilo, você começa a sentir os sintomas como se você estivesse vivendo. E como aquilo ainda não aconteceu, começa a te criar ansiedade. Aí vamos supor, é uma notícia que você está esperando, uma resposta ainda não chegou, aí você começa o quê? A já ficar com o coração palpitante, você já começa a criar aquela ansiedade por aquela notícia que ainda não veio. E o ser humano, ele tem um viés negativo para pensar as coisas. Eu sempre costumo falar, quando você ainda não sabe o que aconteceu e você vai imaginar, você vai gastar a mesma energia para imaginar positivo ou negativo. Por que você vai escolher imaginar que vai dar errado? Já reparou? Parece que é automático, né? É automático. A gente sente uma dor, vai fazer um exame. Se a gente ainda não sabe o resultado, por que a gente vai preferir pensar que vai dar alguma coisa? Por que não pensar que vai dar positivo, que vai ser curado, ou que não vai ter nada? Há um trabalho que a gente consegue fazer para focar no positivo? Com certeza. Tudo é um treino. Tudo que lida com as emoções, você tem que fazer diariamente. Da mesma forma como o vídeo mostrou, da mesma forma que você cuida da sua higiene, da mesma forma que você toma seu banho, escova seu dente, da mesma forma que você se alimenta todos os dias. Tudo que é voltado para tratar a ansiedade, você tem que fazer diariamente, fazendo parte do seu dia a dia. Que é o quê? É você fazer exercícios que te mantenham no aqui e agora, que te tirem da ansiedade. São duas coisas principais. Primeiro, na parte física, é você fazer as respirações. Porque a respiração, quando você fecha teus olhos, você começa a respirar, você começa a se conectar com o teu interior, começa a sentir, perceber teu sangue correndo nas veias, consegue perceber os teus sentimentos, as tuas emoções. Isso vai te paralisando ali ao redor e te trazendo pro agora. As pessoas têm a falsa impressão de achar que meditar é você não pensar. A nossa cabeça nunca vai ficar sem pensar. Verdade. Não, ela nunca vai ficar sem pensar. Verdade. Na verdade, o que vai acontecer é que você vai perceber os seus pensamentos e vai deixar ele ir. E você vai trazendo essa calma, essa conexão. Uma boa opção é com a natureza. Quando você se conecta com a natureza, você começa a se conectar com a existência de Deus. São duas coisas principais. Na parte da alma e do corpo, é a respiração, é a meditação. E na parte espiritual, você alimentar a sua fé. Porque o que a gente alimenta, cresce. O que a gente não alimenta, morre. E aí hoje eu pergunto a você, pergunto ao seu público, o que vocês têm alimentado aí dentro de você? Porque o que eu percebo com o meu dia a dia, com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que eu atendo, que as pessoas se alimentam o dia inteiro de coisas que não fazem a fé delas crescerem e na hora que é para lançar a sua ansiedade no Senhor, não tem fé suficiente para isso. Por quê? Porque não crê. O que é você crer? É você verdadeiramente acreditar que se Jesus fala que ele fez ali um novo dia para você, é um novo dia. É um dia que você não tem que trazer nada que passou. Você tem que só viver o que ele tem para você. E quantos de nós acabam não vivendo porque a gente traz a nossa bagagem? Ou porque quando a gente não traz a nossa bagagem, a gente busca algo que ainda nem aconteceu. E aí a gente não consegue, na prática, realmente entregar na mão do Senhor toda a nossa ansiedade. Então, realmente, é você alimentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Isso aí a gente ouve noticiário, a gente ouve, né? Só ouve coisas que vai alimentando a sua ansiedade. Então, assim, entendam uma coisa. A ansiedade, você tem que tratar preventivamente. Até que vai chegar uma hora que isso não vai fazer mais parte da sua vida. Não vai mais, porque você vai ser uma pessoa que você se conecta com agora. Quantos de nós na hora de almoçar, de jantar, come a comida e nem sente direito o paladar? Você, olha, fica essa dica, tentem não, faça, porque quem tenta não faz. Quando vocês forem se alimentar, se alimentem em mindfulness.
sabe como é que é? Em atenção plena ao alimento. É algo assim fora do comum. Você, na hora que for almoçar ou jantar, você olhar para a comida, você perceber ali toda a comida, o arroz, o feijão, a textura do alface, o líquidozinho do bife, tudo que tiver ali no seu prato. Você realmente dá atenção. E na hora que você mastigar, você fechar os teus olhos e sentir aquela comida passando pela tua boca, a textura da carne, a diferença da textura de um alimento para o outro. A comida fica com outro sabor. Para você ver como a gente faz tantas coisas no automático. Isso é muito ruim. E ela falando nessa questão de o pensamento ir embora, é muito interessante. Por quê? Você falou da questão da ansiedade quando tem algo para fazer. Só que muita gente também sofre da ansiedade quando realmente, assim, na nossa cabeça, não tá acontecendo nada. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele entendeu que aquilo é um perigo, é isso que acontece, né? É um mecanismo de defesa. Ele entendeu, vamos supor, tem gente que tem ansiedade ao sair na rua, eu conheço muitas pessoas. Ele entendeu que você saindo na rua, aquilo ali vai ser um perigo pra você. Então ele te trava, ele descarrega uma adrenalina, como se te preparasse pra um perigo, né? Eu sempre falo isso, tá na selva. O que vai acontecer com o seu corpo? Seu coração vai se agitar, sua respiração vai ficar ofegante pra você fugir. Eles falam que é o sistema reptiliano, né, do cérebro, que é o da fuga. Então a ansiedade, ela às vezes surge do nada. E essa questão do pensamento, você começar a reparar ele vindo e indo, é importante demais. Porque quando a gente tá ansiosa, às vezes a gente não tá nem na correria, tá tudo parado. Só que aqui dentro tá um negócio de pensamento, e só que ele vem e a gente não deixa ele embora, ele fica. Isso e eu queria aí. que você faça pra gente, como a gente poderia acontecer, porque muita gente até me segue falando que tem toque religioso. E o que é isso? Elas começam a pensar coisas, por exemplo, eu sou uma pecadora, eu vou pro inferno, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Sabe? É uma invasão de pensamentos tão grande e eles não conseguem perceber e deixar eles ir embora. Eles vêm e parece que a mente segura. Como a gente consegue fazer pra ele vir e ir? O nosso cérebro ele foi criado para nos proteger. Então, realmente, a amígdala, ela manda esses sinais, que é aquilo, por exemplo, você tá passando numa rua escura. Rio de Janeiro, então. Isso aí. Mas olha só que coisa interessante. Você tá passando numa rua escura, a gente que é aqui do Rio, vê dois caras numa moto, acabou. Na mesma hora dá aquele pico de adrenalina, já vem o sistema de fuga para você se proteger. Mas se você pega um europeu que não tem esse histórico, não tem esse histórico visual, esse histórico mental que de noite, numa rua deserta, dois caras na moto significa perigo, ele vai passar tranquilamente. Ele vai ver os dois caras e o cérebro não vai alertar que é perigo. Por quê? Porque ele não tem essa imagem visual. Então, o que acontece? Os pensamentos, ele vem. Você tem que entender que antes de vir um pensamento, a gente comunica com a comunicação não verbal. Aí, a nossa comunicação não verbal cria nossos pensamentos que viram um sentimento. Por exemplo, ninguém está ansiosa do nada. Estou aqui agora e vem a ansiedade. Antes da ansiedade vir, é porque a gente não percebe. Mas antes da ansiedade vir... pensamento... Isso aí, antes do pensamento, nosso corpo já demonstrou uma ansiedade. É num bater de pernas, é num bater de mão, numa agitação inconsciente. Aí o seu corpo comunica isso. Ou no seu falar. Porque o que a gente fala, a gente começa a pensar e começa a sentir. Ai, mas no final de semana tem que fazer isso. Já criou ali. Você vê que já criou. Mesmo que você não fale seguido. Mas você vai falando. Aquilo ali vai fazendo você pensar. E aquele pensamento vai fazendo o quê? Você começa a sentir. E a partir do momento que você sente e você não tem esse controle, aquilo ali realmente te paralisa. Então, o que você tem que fazer? Quando esses pensamentos vierem na sua cabeça, você tem que questioná-los. Porque quando você começa a questionar, você começa a tirar a força dele. Porque você vai vendo que ele não tem respaldo. Lógica. Não tem lógica, entendeu? Então, questione, perguntas. Gente, se tem uma das coisas que eu aprendi com Jesus foi fazer perguntas. É verdade. A pergunta é libertadora. Ele não dava resposta, ele dava perguntas. Então, Nossa. se faça perguntas em tudo. Quando vier um sentimento, você pensa, Por que eu tô sentindo isso? aí você vai ver, Eu tô sentindo isso porque eu tô com medo de pegar ali o ônibus, porque eu tô com medo de ir lá naquele lugar que eu tenho que ir. mas por que eu tô com medo? Porque eu vi que lá tem muito assalto, porque eu vi que andar na rua tem muito perigo. Mas se eu vi que tem perigo, já aconteceu comigo, acontece com todo mundo,
e trazendo sempre a parte da fé. Por exemplo, com essa pandemia que teve, eu fiz a minha parte como cidadã, que é respeitar o que os governantes estavam falando e agir com responsabilidade. A partir do momento que eu estou fazendo o meu possível, o impossível é com Deus. Porque a minha vida só vai cessar aqui na Terra quando Deus achar que a minha missão aqui na Terra acabou. Então, eu nunca penso que a minha vida aqui vai ser encurtada. Porque independente do que aconteça, a minha vida está na mão daquele que me deu a vida. Porque é Deus que nos deu a vida e que tira. Então, quando eu começo a pensar que eu posso sair dali, pode acontecer alguma coisa, eu posso morrer, eu tô doente, já vou no Google, já vejo câncer, que tudo no Google se resume a câncer. E já começo a trazer esse medo paralisante, eu começo a alimentar a minha fé negativa. E aí eu começo a amar a gestão da minha imaginação. Então, a partir do momento que eu alimento a minha fé e entendo que Deus está na direção, nós falamos automaticamente assim, Deus está no controle, Deus está no controle. Entenda isso, Deus, ele tem o controle, mas quem está no controle das nossas vidas somos nós, por causa do livre-arbítrio. Nossas escolhas. Deus, ele dá a direção, mas quem decide se quer seguir aquela direção é eu, é você, cada um com as suas decisões. Então, o que você tem que fazer todos os dias? Ter a sua rotina de uma forma que você vá ficando no presente. Esse é o foco, é você estar ligada no presente. E quando você vê que os teus pensamentos estão vindo relacionados ao futuro, ao que não está no seu controle, você captou isso, você começa a questionar. A partir do momento que você questiona o que ainda não aconteceu, você vai ver que não tem lógica. Exato. Você vai ver que está tudo aqui, ó, na sua imaginação. Da mesma forma, você que fica presa lá no passado. Quem fica lembrando demais o passado, quem fica passando mais tempo no passado, acaba desenvolvendo depressão. Por quê? Porque o passado, ele não existe mais. Entenda, o passado, ele aconteceu, ele é uma referência, mas ele não existe, não tem como você mudar. Então, o que sai do seu controle também te traz uma disfunção. Então, quando esses pensamentos virem, começa a se questionar, até se escrever. Gente, a escrita, ela é poderosa. Quando você escreve, você tira do campo aqui do cognitivo. E aí você consegue olhar aquilo, tipo, numa terceira pessoa. Sabe? Você consegue olhar de um outro ângulo. E aí você começa a escrever, por que eu tô sentindo isso? Ah, eu tô sentindo isso por causa disso, disso. Mas por quê? Aí você começa a ver que não tem fundamento. Porque você começa a ler ali e você vê, não, realmente não tem fundamento para eu estar isso. E automaticamente você vê que a tua respiração vai voltando ao normal. Gente, respirar é muito sério. As pessoas pensam que é bobeira. Não é. Mas não assim, é. Na hora da crise, a gente tava conversando antes, né? Na hora da crise, realmente parece que não funciona. Eu via lá no comecinho, quando a gente tinha crise, o meu psicólogo, ele respirava e bocejava. Eu falava, como isso eu não conseguia nem fechar a atenção. Eram tantos pensamentos que eu não conseguia parar. E eu acho que é aí que entra a meditação, né? Eu não conseguia parar no agora. Eram muitos pensamentos, vai dar ruim, vai dar errado, eu vou passar mal. Mas aí, fazendo isso, ao longo prazo dá certo. Eu achava uma bobeira, que meu psicólogo mandava eu escrever algumas frases e ler todos os dias como se fosse um remédio. Você é capaz, você vai vencer. Eu achava, a gente lê isso, mas a gente vai percebendo que isso vai entrando, vai virando verdade pra gente. Aí vem um pensamento negativo, aí você vai morrer. Automaticamente lembra daquela folhinha lá, você vai viver. Sabe? É uma coisa que parece que é bobeira, mas dá certo. Não, dá certo. Eu até chamo isso de drives mentais. É como se você instalasse drives em legal. você. Então, assim, são frases fortalecedoras que você vai repetindo, que vai depois ficando tão no seu automático que quando vem algo contrário assim, a frase já vem na hora. Apaga. Eu sempre repito assim pra mim, por exemplo, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Olha. E aí eu repito isso direto. E quando alguma coisa dá errado, não me vem aquela sensação assim De perdi. de desespero. Eu penso assim, se eu não ganhei, o que eu aprendi com isso? Aí eu já olho com um olhar de aprendizado. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, é tudo treino. É realmente treinar. É igual a pessoa vai começar a fazer musculação. Ninguém entra num dia e no outro já tá com o seu músculo tonificado. É ali, uma construção. Então, todo dia, agora, com esse vídeo, a gente trouxe consciência. Você já teve consciência de algo que talvez você não tivesse antes. Aí, a partir de agora, é a sua decisão que vai fazer total diferença. É você decidir por, todos os dias, alimentar a sua fé. Porque quando você alimenta a sua fé, você não vive pela condição, você vive pela decisão. Nossa. Então, por mais que a condição não esteja favorável, você vai viver pela decisão
de alimentar a sua fé. Então, vamos aí ao passo a passo, umas diquinhas que vai fazer total diferença no seu dia a dia, ok? Vamos lá. Inicie seu dia já fazendo a respiração. Então, você vai de manhã, o seu primeiro momento com Deus, você já começa a fazer a respiração. É aquela respiração... Diafragmática. Ela fala o nome perfeito. Eu ia falar aqui, no abdômen. E sabe interessante? Se você reparar um bebezinho, ele respira pelo diafragma. A gente, ao longo da vida, já reparou no bebezinho? Não, Vê não sonetinha. A sonetinha, ela vai respirar levantando a barriga. Ao longo da vida, a gente vai tendo alergias e a gente bota essa respiração pra cima. Que legal, Mas a respiração gente, natural que Deus fez natural. pra gente é pelo diafragma. Olha, interessante. E aí, no começo, você pode ter um pouco de dificuldade, então você bota a mão na barriga e você vai sentir que você vai puxar o ar pelas narinas e a sua barriga deve levantar. Aí você segura o ar por 4 segundos, em média, e vai soltando. E quando você soltar, você já vai formoseando o seu rosto, tipo, paz. Você vai soltando o ar e já trazendo alegria, leveza para o teu rosto. Nesse momento, você vai sentindo, você vai repetir aí umas 10 vezes e você vai começando a sentir o seu corpo, sentir o sangue passando nas suas veias, o coração batendo. Você vai perceber que vai vir vários pensamentos aleatórios. Não se preocupe, isso é normal, principalmente no início, porque é como se fosse uma limpeza mental. A nossa mente está realmente agitada, poluída de tudo, porque você não limpa a sua mente. Então você vai começar a fazer isso, você vai ver que vai vir vários pensamentos que não tem nada a ver. Mas é normal, você perceba eles e deixe eles irem. É um mito você achar que a meditação você não vai pensar em nada, ok? Você, na verdade, vai gerenciar seus pensamentos. E aí você vai fazendo isso com uma musiquinha instrumental, que não te impulsione a cantar, para você poder se concentrar. Tem um fundo famoso, né? Fundo oceano. Aí você começa a tua voz, aí já acabou quando de vê, já tá cantando. Então, assim, você faz isso e já inicia seu dia assim. E nesse momento já vai conectando o teu espírito ao Espírito de Deus. Essa respiração você pode fazer várias vezes por dia, quantas vezes você achar necessário. Por exemplo, a gente está no dia a dia normal. Se acontecer algo que eu vi que me desestabilizou, antes de eu tomar qualquer atitude ou pensar, eu já faço a respiração. Porque ela fisicamente já vai acalmando o meu corpo, já vai tirando aquele pico de adrenalina, já vai tirando aquele pico de estresse, cortisol, e já vai acalmando o meu corpo. Então, esse é o primeiro passo, é a respiração, é fundamental. Como a Yasmin falou, no início você vai achar que é besteira, você vai achar que não está fazendo efeito. Mas tudo que trata de sentimentos, de emoções, não é um remédio que você vai tomar e vai fazer efeito. São realmente exercícios rotineiros. Que vai, né, isso criando. aí. São treinos mesmo, rotineiros, que vai exercitando a sua mente. E aí você faz isso. Segundo, começa a ver as coisas com atenção plena, igual eu falei no início. Quando você for almoçar, quando você tiver, por exemplo, com alguém que você ama, você olha, repara o cabelo, repara o corpo, repara o rosto, começa a perceber detalhes que até então você não percebia. Aí você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Tudo que te traga para o agora te tira da ansiedade, porque te tira do futuro. E parece que tudo que a gente corre na vida, assim, não prestando ser nada. Então a gente já alimenta a ansiedade com isso no dia a dia. Isso aí. E a gente já faz no automático. Então tudo que te traga pro agora vai te tirar da ansiedade. E se alimentar diariamente da palavra de Deus. Isso é inevitável, porque não tem como você ter fé para lançar a tua ansiedade no Senhor se você não se alimentar da palavra. Não tem como você realmente receber o que foi lhe dado lá na cruz se você não se alimentar da palavra. Porque se Jesus levou sobre ele as suas dores, os seus pecados, as suas doenças, as suas enfermidades, se ele levou tudo, a natureza dele está em você. E como você vai crer o suficiente que a natureza dele está em você se você não se alimentar da palavra? Então não deixe de se alimentar. Que cresça em você a sua fé. Então alimente da palavra. E comece a agir com inteligência. Como? Não se alimentando de coisas que vai alimentar a fé negativa. De coisas que vão alimentar a sua ansiedade. Ai, Raquel, mas eu gosto tanto de um filme de terror, eu gosto tanto de um filme de suspense. Mas isso vai alimentar a sua ansiedade. Ah, mas eu gosto tanto de ver um jornal, um noticiário.
Hoje em dia, com a internet, você tem a opção de ver realmente, dar uma pincelada no que aconteceu e ponto. Porque, é como eu falei, para cada notícia ruim que chega, não chega uma boa. Porque ninguém dá notícia boa. Então, começa realmente a peneirar o que você coloca para dentro. Comece a se valorizar mais, porque isso é você valorizar. O que adianta você aí falar que Deus é perfeito, que você ama a Deus, mas se você não valoriza a imagem e semelhança dele, que é você. Então, começa a cuidar mais de você, a filtrar realmente o que você coloca para dentro. E isso faz total diferença quando você tiver com ansiedade, que na verdade nem vai chegar nessa fase de ter, porque você vai prevenir isso. Show de bola. Ai, que linda. Que prazer estar aqui com ela, gente. Ó, isso foi só o começo. Aí, de semana que vem, vamos falar sobre autoconhecimento, né? E aí vai ser, ó, explosão de pensamentos aí, que Deus vai abrir sua mente. E eu tenho certeza que esse vídeo também ajudou muitas pessoas. Então, muito obrigada, Raquel, pela sua presença. Eu que agradeço. Por trazer esse conhecimento pra gente, né? Poder disponibilizar, que às vezes toda a gente vende e você tá ali fazendo a obra do Senhor, podendo disponibilizar. Amém. E eu tenho certeza que você foi muito ajudado. Então, se você foi muito ajudado, faz o quê? Compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. Não, Raquel, no mínimo mais 5 pessoas, pode ser? No mínimo, sabe por quê? Quando você transborda, o rio enche mais. O fluir, nós somos um rio de água viva. E quando você não transborda, você não é um rio, você é uma represa que tem um limite. E aí Deus para de jorrar sobre você porque não tem mais como. Então, quando você tira esse bloqueio e você transborda na vida de outras pessoas, Deus não para de fluir esse rio de água viva em você. Que lindo. Então foi um prazer estar aqui. Sempre que me chamar, estou aqui, porque vocês são demais. Chamaremos, vamos ficar gravado, tá gravado. Então é isso, meus amores, ó, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, também siga a Raquel lá no Instagram, que é @Raquel Araújo, né? É isso. E é isso, gente, fiquem ligadinhos e sexta-feira a gente tá aqui e quarta que vem, 18 horas, estamos aqui de novo com a Raquel. E só uma observação pra gente finalizar. Nunca pense que você não tem o que contribuir na vida de outra pessoa. Como ela falou, se você teve acesso a esse vídeo, se fez sentido pra você, transborda na vida de outras pessoas. Porque às vezes as pessoas têm esse pensamento que, mas eu não tenho o que transbordar na vida do outro, eu não tenho o que fazer. Não, você sempre tem. Nós estamos aqui realmente para fluir o rio de Deus na vida de todo mundo. Então transborde que você vai ser mais abençoado. Amém. Então é isso, meus amores. Beijo no coração de vocês, que Deus com Deus e tchau! Tchau!